Bora seguir aqui, vendo agora a nossa associação paralelo. Então, olha aqui, enquanto a série era um emendado no outro, paralelo é um paralelo ao outro, né? Um do lado do outro, sendo ligados nas mesmas extremidades. Então, o que é comum aqui nesse caso? Se você for perceber, vem a corrente quando é no nó A. Nó é justamente esse ponto que é comum a todos os resistores. E nós vamos precisar dessa definição lá na frente. Então nós temos dois nós nesse circuito. O A, que é onde ele parte, e o B, onde ele junta de novo. Nós vamos precisar para o próximo assunto, que é a associação mista. Então vem a corrente I, e quando é no nó A, ele divide. Corrente I1, corrente I2, corrente I3. Então nós temos duas coisas, mas está percebendo que todos os resistores têm aplicado a mesma DDP, mesmo U. Então nesse caso aqui, a DDP é comum. Então, enquanto lá na resistência em série, na associação em série, a corrente é comum, no caso aqui é a DDP que é comum. E o que mais que nós temos? Essa corrente I nada mais é do que a soma das correntes. Então, quantas correntes tiverem nessa divisão aí, é só eu somar. Muito bem. Pela primeira lei de Ohm, a gente sabe que U igual a R vezes I. Deixa eu escrever aqui em cima. U igual a R vezes I. E se eu quiser isolar o I, vai ser U sobre R. É o que eu vou fazer ali. Então, aqui na figura da direita, eu quero substituir todos esses resistores que estão em paralelo por um só. Para não ter essa desenheira toda aí. Foi o que eu fiz ali. Coloquei um resistor equivalente. Então, essa minha corrente I, ela nada mais vai ser do que a minha DDP pelo resistor equivalente. E a corrente no resistor I? Bom, vai ser a DDP nele, que é U também, dá para você perceber lá na figura, pela resistência dele. A do resistor 2 é a DDP que está nele, que é U, sobre a resistência dele. Isso eu vou fazendo até o último resistor. Corrente do resistor N vai ser a DDP nele, pela resistência nele. Dá para perceber que todas as parcelas eu tenho U. Então, eu vou cortar, simplificar essa minha corrente, essa minha DDP, perdão. Então, eu finalizei com uma equação assim, olha. Então, na associação em paralelo, eu tenho também a soma de todas as resistências, mas a gente costuma dizer assim, é a soma dos inversos da resistência, tá? Aqui, algumas vezes vai dar um trabalhinho por causa de fazer MMC, mas guarda essas informações. A DDP na associação paralela é comum e a corrente é a soma. A corrente total é a soma das correntes. E essa aqui é a nossa equação, tá? Eu não estou nem fazendo quadradinho, mas dá para perceber. Dada a associação de resistores a seguir, bom, temos três resistores, um de 60, um de 20 e um de 30, aplicado uma DDP de 60 volts. Determine a resistência equivalente da associação, a intensidade da corrente em cada resistor e a intensidade total de corrente da associação. Bora lá na letra A. Eu quero a resistência equivalente, então coloco o inverso dela. Vai ser o inverso da primeira, 1 sobre 60, o inverso da segunda, mais o inverso da terceira. A soma dos inversos. Bora lá. Bom, o MMC aqui vai ser 60. Tá? Aí bora fazer o jogo aqui do MMC. 60 dividido por esse primeiro 60 dá 1. Vezes 1 dá 1. 60 dividido por 20 dá 3. 3 vezes 1, 3. 60 dividido por 30 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, 1 sobre a resistência equivalente. Sai daqui, Thiago. Lá em cima dá 6. E aqui embaixo 60. Olha, 1 sobre resistência equivalente, 6 sobre 60. Eu posso inverter os dois ao mesmo tempo. Então, invertendo esse primeiro lado, deu resistência equivalente. Invertendo o outro, 60 por 6. Então, aqui eu descobri que a resistência equivalente dá 10 ohms. Tá? Você só pode fazer essa inversão aí quando tiver só duas frações nos dois lados, tá? Então esse seria o nosso valor
da nossa resistência equivalente, 10 ohms. A letra B diz assim, a intensidade de corrente em cada resistor. Muito bem, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Bora ver aqui a letra B. Bom, também da mesma forma, considerando que o 60 é o primeiro resistor, o 20 é o segundo e o 30 é o terceiro. Bora ver a corrente do primeiro. Então, a corrente do resistor 1. Bom, corrente no resistor 1, pela lei passando essa equação aqui em cima, olha. Ó, I igual a U sobre R, tá? I igual a U sobre R. Então, eu vou analisar essa equação. Então, U sobre R vai ser a DDP que ele está submetido, que é 60. É 60 para todo mundo. Sobre a resistência dele, que é 60 ohms. Tá? Muito bem? Então, essa conta aqui me disse que a corrente no resistor 1 é de 1 ampere. 1 ampere. Posso calcular agora a minha corrente no resistor de 20 ohms. Que vai ser corrente 2. Vai ser a DDP que ele está submetido, que é 60 também, sobre o valor dele, 20. Então aqui eu descobri que a minha corrente equivale a 3 amperes. Deixa eu fazer melhorzinho, né? Padronizar o negócio aqui. Então a minha corrente 2 vai dar 3 amperes. Muito bem? Ficou torto, né? Meio espremido, bora calcular aqui a corrente do terceiro. Vai ser a DDP que ele está submetido, a 60, sobre o valor dele, 30 ohms. Então, daqui, eu descobri que a minha corrente 3 vai dar 2 amperes. Comparando as três, a gente percebe que se eu somar 3 amperes com 2 amperes e 1 ampere, eu vou conseguir o valor da letra C, que é a intensidade total de corrente na associação. Deixa eu apagar aqui em cima, que a gente já calculou a nossa resistência equivalente. Para descobrir a corrente total, eu só faço a soma. Corrente total agora do sistema, ou seja, substituindo o nosso circuito todo por um resistor equivalente, eu tenho uma corrente total I e essa DDP, que é 60. Bora aplicar aqui. DDP, poderia calcular desse jeito, tá? DDP igual a R vezes I, 60. Resistência equivalente que a gente calculou é 10 e a corrente é que eu quero. Dá para perceber, se eu jogar matematicamente aqui o 10 para lá, vai ficar 60 por 10, que vai dar 6 amperes. 6 amperes é a minha corrente total, mas eu poderia só somar as correntes aqui embaixo. Olha, I1 é 1, I2 é 3 e I3 é 2. Então dá para perceber que é a mesma conta, dá 6 amperes. E logicamente a corrente se dividiu entre os resistores. Que é uma coisa interessante nós vemos também. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Olha, o primeiro resistor de 60 tem uma corrente de 1 ampere passando por ele. E o menor, que no caso é o de 20, tem a maior corrente, 3 amperes. Lógico, onde tiver menor resistência é onde a corrente vai querer andar. Ela vai por ali, onde tem menos resistência. Muito bem? Bom, na aula que vem nós vamos estar vendo a associação mista, tá ok? Então, um abraço para vocês, bons estudos!